Este é o Wacken Open Air, o maior encontro de metaleiros do mundo. A cada ano, mais de 60 mil fãs devotados se instalam nas terras do norte da Alemanha para apreciar suas bandas preferidas de metal. É isso aí! Se você veio atrás do death metal, power metal, black metal, metal gótico ou até do viking metal, se você é um verdadeiro fã de metal, esse é o seu lugar. Este sou eu. Me chamo Sundown. E como podem ver, sou um dos fanáticos por metal. Desde os meus 12 anos, sou obcecado por tudo relacionado a metal. E apesar de meus pais esperarem que fosse só uma fase, não era. Eu cresci, me formei em antropologia e decidi fazer um documentário sobre a cultura do heavy metal. Neste filme, traço o caminho da música, desde as suas raízes nas cidades industriais da Inglaterra e dos Estados Unidos, e mostro como as primeiras bandas de metal como Black Sabbath, o Deep Purple e o Blue Cheer serviram de base para uma enorme variedade de subgêneros. Durante a viagem encontrei meus heróis de infância e conversei com vários músicos sobre a controvérsia que envolve o heavy metal. Satã. Também ouvi centenas de metaleiros dizendo o que a música representa para eles. Desde os meus 12 anos, o metal sempre foi uma constante. E o que descobri neste movimento underground vai muito além do que eu imaginava. E para os metaleiros, não se trata apenas de música, mas de identidade. Após o lançamento do filme, recebi muitos e-mails de metaleiros me agradecendo por dar a essa comunidade o respeito que ela merece. Mas o que me surpreendeu foi de onde esses e-mails vieram. Eu nem imaginava que o metal existisse em muitos desses países. Eu sabia que o metal existia fora da Europa e da América do Norte. Uma das minhas bandas favoritas é o Sepultura do Brasil. E também tenho discos de metal gravados ao vivo no Japão. Mas as histórias desses e-mails me deram o que pensar. Há anos os antropólogos estudam os efeitos da globalização. Mas eu nunca imaginei que o heavy metal estivesse nessa equação. Com a difusão do metal pelo mundo, que novos papéis ele exerce para os fãs de países cuja cultura, política e religião são tão diferentes das nossas? Está claro que existe um novo mundo de heavy metal mundo afora, do qual eu não sei nada. Mas vou encontrar respostas no norte alemão. Por isso vou cair na estrada com meus estudos antropológicos e entender como o metal se tornou global. Uma distribuição Europa Filmes Global Metal. Versão brasileira, etc. Filmes. Rio de Janeiro, Brasil. Cada um tem a sua imagem. A primeira parada da minha jornada é no Brasil, o maior país latino-americano que as pessoas normalmente associam às praias, ao futebol e ao samba. Mas se você perguntar para qualquer fã,
também vão te falar do enorme cenário metaleiro do Brasil. Então, o que tornou o metal tão famoso neste país? As pessoas nos anos 70 viviam numa ditadura no Brasil. A gente teve uma ditadura de quase 25 anos. Durante uma ditadura não é muito fácil você ter acesso ou liberdade a qualquer tipo de informação. A gente era adolescente naquela época e era difícil encontrar instrumentos decentes. O mercado era muito fechado para as coisas que vinham de fora do país. No Brasil, a ditadura acabou em 1985. Nesse momento, as bandas estavam começando a lançar os primeiros discos de heavy metal brasileiros. E o que isso quer dizer é que o heavy metal veio junto com a democracia. Festival Rock in Rio, de 11 a 20 de janeiro de 1985. Os organizadores do Rock in Rio sentiram que estava na hora. E eles organizaram esse festival monstruoso. Foram 1.380.000 pessoas por 10 dias. E pela primeira vez, sabe, as pessoas souberam o que era ser metaleiro e quantos já existiam por aí. Pode parecer engraçado hoje querer ver Whitesnake. É um pouco engraçado, mas ver Whitesnake, Ozzy Osbourne, Scorpions, Iron Maiden, era demais para o brasileiro em 1985. Eu não diria que o metal veio para libertar a gente, mas com certeza era uma coisa que a gente queria muito, sabe? A gente queria aquela atmosfera de liberdade de expressão e de liberdade de comunicação. Era isso que a gente queria. A gente teve que ir para lá de helicóptero porque todas as estradas estavam bloqueadas e quanto mais perto a gente chegava, dava para ver, sabe? Dava para ver a fumaça subindo para o céu, mas na verdade era o calor que vinha de tanta gente na plateia, um mar de gente, todo mundo se divertindo. Você viu uma multidão de gente que se perdia. Então a gente parecia fazer parte de algo muito maior do que nós. Nós nos sentíamos parte de uma grande família, de uma religião. E as pessoas começaram a imaginar que essa pudesse ser a música, a trilha sonora de um momento que o Brasil era um país novo e livre. Então, a gente tá aqui em São Paulo, no Brasil. Aqui é a Grandes Galerias, também conhecida como Galeria do Rock. E eu acho que dá pra saber que o metal rola solto aqui quando você encontra um shopping desses. Ouvi Sepultura pela primeira vez quando tinha uns 13, 14 anos. Foi difícil crer que o metal estava vindo do Brasil. Parecia que vinha de um lugar distante, um lugar totalmente diferente.
O fundador do Sepultura, Max Cavalera, é um dos meus heróis do metal. Aquilo foi irado. E finalmente tive a chance de perguntar pra ele como foi estar numa banda de metal pesado no Brasil. Bom, foi uma luta, na verdade. Tipo, uma luta nossa mesmo. A gente não sabia tocar. Mas queria ter a banda. A gente não tinha grana. Mas a gente queria muito ter uma banda. E o dinheiro nunca foi um problema. Você sempre se vira, dá um jeito. Até pro nosso visual a gente dava um jeito. Quando a gente viu a capa do álbum do Destruction, eles tinham um cinto de bala. E a gente queria aquilo também. E foi tipo, a gente parecia idiota, a gente precisava de bala. Acho que foi o Igor que teve a ideia. A gente pega um monte de pilha A, cola uma na outra e tira a foto de longe. Aí vai parecer que é cinto de bala. Aí eu falei, você tá maluco, não vai dar certo. E ele falou, não, vai funcionar. A gente mexeu naquelas pilhas por uns 2 dias e ficou perfeito, ficou demais, ficou animal. E aí a gente tinha o tal do cinto de bala. E agora? Sepultura, Rock in Rio 2, 23 de janeiro de 1991. E foi uma loucura, cara. Os brasileiros ficaram malucos na primeira nota. Sabe, o estádio inteiro veio abaixo com o mosh e eu tava pirando. Tipo, eu tô no meu país, eu cresci aqui, a gente tá tocando no maior estádio de futebol e todo mundo que achou que o Sepultura não ia dar certo, tá todo mundo aqui assistindo a gente e a gente pegou fogo. A gente tava tocando mais rápido do que nunca. Soldiers going nowhere. Soldiers blinded by their fate. A galera se identificou com eles porque eles eram pobres, eles começaram do nada. E eles queriam tocar muito metal e conseguiram ganhar a vida fazendo isso. A gente falou, não, Sepultura vai ser nosso grande trunfo, né? Nossa bandeira do metal brasileiro. Porque o Brasil hoje, de certa forma, é reconhecidamente um país que não tem heavy metal, mas hoje também é reconhecido como o país do heavy metal por causa do Sepultura. E falar de Sepultura fora do Brasil é como falar de Pelé, Amazônia, Sepultura do Brasil. Very important, muito importante, muito importante. Alguns anos depois que eu conheci o Sepultura, eles me surpreenderam inserindo instrumentos típicos brasileiros no estilo deles. Isso chocou muita gente na comunidade metal, até a sua gravadora. Olha, eu acho que o dono falou, tipo, ele deu risada e pensou, por que eles querem se misturar com um bando de índio pelado no meio da Amazônia? Por que eles não gravam o disco em Nova York, sabe? Uma coisa assim. No começo eu acho que eles não entenderam, mas quando tudo ficou pronto, no final, o projeto ficou incrível, cara, sabe? Eu acho que a galera ficou de queixo caído. Vários países acham que a gente devia copiar os americanos em todos os sentidos, e a música também sofre com isso. Eu acho uma droga, sabe? Porque não acho que a gente devia copiar eles. Acho que a gente tem que ter a nossa própria imagem. São Paulo, Brasil. Tóquio, Japão. Isso nunca aconteceria na América. Cara, o metrô daqui é muito irado. No Brasil, eu vi como a cultura de um país pode ser incorporada no metal. Mas e no Japão?
um lugar estereotipado pela sua obsessão pela cultura ocidental. E também conhecido pelos esforçados assalariados, conformidade e extrema organização. Coisas bem longe do metal para mim. Então o que acontece quando o espírito rebelde do metal se funde com a cultura japonesa? Espero conseguir descobrir isso no Loud Park, o maior festival asiático de metal. Tóquio, Japão! É isso aí, Tóquio! Lamb of God! Tenha o currículo para o inferno! Na primeira vez que a gente veio ao Japão, a gente tocou num teatro que tinha uns 3.000 lugares e cadeiras. E estava todo mundo sentadinho. E tinha um segurança em cada corredor. Aí a gente veio pra cá, tipo, sem ter muita noção do que ia acontecer. Aí a gente não acreditou, que eles estavam sentados. Aí eu falei, não tem como assistir um show de Slayer sentado, não vai rolar, cara. E quando começamos a tocar, eles levantaram e correram lá pra frente. E o promotor do show entrou em pânico. Eles nunca tinham visto a plateia levantar e ir lá pra frente. A gente estava lá tocando na nossa, e enquanto a gente tocava, dava pra ver os seguranças fazendo todo mundo sentar de novo. E a galera ficou sentada até o final do show. Assim. E os japoneses fazem mosh, eles se atiram do palco, então a gente acompanhou toda a evolução, desde quando era proibido até agora, que isso é bem normal. Bom, eu acho que os fãs japoneses pensam de forma diferente dos outros fãs. Por exemplo, se perguntar a eles se o metal expressa seus sentimentos de opressão e insatisfação, provavelmente a maioria vai dizer que não. No Ocidente, se você for um cara rebelde ou se sentir isolado da sociedade, vai se sentir atraído pelo metal, mas esse não é o caso no Japão. Os fãs são muito educados nos festivais de rock. Se atiram latas e lixo, ou vão recolher tudo depois ou vão levar tudo para casa. Se você é um metaleiro, você quer, é claro, manter uma imagem demoníaca. Durante o show, você quer parecer demoníaco, faz parte dessa cultura. Mas quando o show termina, aí você volta a ser uma pessoa educada, como todas as outras. Eu uso terno e gravata no dia a dia. E ouvir um metal pesado em casa ou mesmo num show muda totalmente o meu dia. Eu me sinto mais feliz e meus sentimentos ficam mais, sabe, à flor da pele. E eu adoro quando isso acontece, me deixa muito bem. O metal ajuda a gente a ver o outro lado da gente. Mais radical. Às vezes o Japão é visto com maus olhos pelos outros por causa da maneira como eles interagem nos shows ou pela falta de interação, ou sei lá. Pra mim isso é bobagem, tipo, eles têm um jeito diferente de se expressar e a gente adora ir pra lá e amamos todas as escovas de dentes que ganhamos lá. A gente imaginava no começo se a gente estava com a boca suja ou com mau hálito, alguma coisa assim. Mas depois você entende que é o jeito deles de mostrarem que gostam de você. Aqui, toma uma escova de dente de ursinho japonês, algo assim. E a gente tipo, valeu. Assim? Assim? Gosta de metal? Gosto. Eu adoro metal. Tá legal, corta.
Tá, obrigado. Se todas as entrevistas fossem assim. Em Loud Park encontrei uma nova geração de metaleiros japoneses. Mas agora vou atrás da velha guarda, para descobrir como o metal chegou nesse país. Dizem que eles estão sempre no Blackmore, um bar pequeno dedicado ao lendário guitarrista do Deep Purple, Ritchie Blackmore. O Deep Purple chegou ao Japão em agosto de 1972. Antes disso, eu achava que o Deep Purple tinha um jeito mais organizado e estruturado de tocar, mas não era bem assim. Eles estavam improvisando mais nos shows, os finais eram malucos. Era uma coisa muito doida. A gente nunca tinha visto aquilo antes. Todo mundo correu pra frente do palco do Budokan. Uau, loucura! Ritchie Blackmore virava a guitarra de cabeça para baixo. Foi naquela noite que o Deep Purple virou uma lenda. Virou moda entre os cinquentões. Eles se reúnem com antigos membros de bandas universitárias ou até do colégio e tocam juntos. E o que eles sempre acabam tocando nos estúdios é Highway Star. Todos querem ser guitarristas para tocar um solo. O vocalista sofre mais porque o tom é muito alto. O Kiss veio para cá, para o Japão, alguns anos depois de tudo isso. Quando eles saíram do avião, estavam todos fantasiados e de maquiagem. O problema é que eles não iam passar pela imigração daquele jeito e tiveram que tirar a maquiagem para poder entrar no país. Depois eles refizeram as maquiagens e se vestiram de novo. Mas quando eles saíram de lá com o figurino completo, milhares de fãs foram para cima deles. Se você vir os vídeos de quando eles chegaram nos anos 70, você fica louco. A pirotecnia e a tecnologia deles deixou a gente boquiaberto, mas só de usarem aquelas roupas no palco já era demais. No Japão, a maquiagem do Kiss nos faz lembrar o teatro kabuki e muitos japoneses se sentiram familiarizados com aquilo. Depois de passar algum tempo no Japão, percebi que é muito mais aqui do que a obsessão pelo Ocidente. Esse lugar é diferente de tudo que eu já vi. Mas ainda quero descobrir se os japoneses personalizaram o heavy metal. Bem-vindos. Vamos conhecer Marty Friedman, o deus da guitarra. Axl Rose, ele é muito melhor do que eu. Olha, eu sou um artista platinado de uma grande banda, uma banda maravilhosa chamada Megadeth, que já agitou muito o Japão e também o resto do mundo, mas eu escolhi viver no Japão. Eu escolhi tocar o pop japonês e participar de programas locais de televisão. No Japão, não tem nenhum tabu. Há muita variedade. Eu, por exemplo, vou participar de um projeto que ainda está para acontecer chamado Death Panda, onde eu toco um metal bem pesado. E as vozes são de 48 adolescentes japonesas.
Isso nunca aconteceria nos Estados Unidos ou em outro país onde eu cresci, sabe? Todas as culturas têm alguma coisa legal para oferecer e o metal... Acho que surgiu primeiro lá e depois na Inglaterra, tá entendendo? E depois os outros países fizeram suas próprias versões. E no Japão, a minha banda de metal favorita é o Visual Kei. Eu adoro o Visual Kei. O Visual Kei é um fenômeno incrível. Os membros se vestem muito bem, tipo uma mistura de marinheiro com gótico, e é uma parada heavy metal bem extravagante. Não tipo Twisted Sister, onde os caras pegavam as roupas das mães deles. E a maquiagem deles é linda. De todas as bandas que partiam pro lado visual, o X Japan foi a mais aclamada. E era de longe a mais versátil musicalmente. Comecei a tocar piano com 4 anos, o piano clássico. O primeiro show que eu assisti foi o show do Kiss. Eu acho que eu tinha 9 ou 10 anos. E eu fui ver o show do Kiss com a minha mãe. E esse show mudou a minha vida. No começo, a indústria musical odiava a gente. A gente era a ovelha negra da família, totalmente. Ninguém queria nos entrevistar, mas depois vendemos 20 milhões de discos. E eles não tinham mais escolha. O X Japan deve ter sido a primeira banda que me fez gostar do rock japonês e... Por quê? Porque tinha a banda mais rápida e pesada, diferente daquelas baladinhas melosas e eu adoro baladinhas melosas, mas eu nunca iria, como americano, ter a coragem de colocar isso num disco perto de uma música que parece Fight Fire with Fire. Tipo, eles tinham umas músicas que lembravam Barry Manilow e logo depois vinha aquele metal pesado e épico. Como consegue fazer isso? E essas pessoas que ouvem o rock tradicional japonês e esse heavy metal não fazem ideia que essas bandas internacionais de heavy metal existem. É provável que nunca tenham ouvido Metallica. Então, é muito interessante ver como esses dois gêneros podem coexistir sem um apreciar o outro. E ao mesmo tempo serem tão parecidos. E quem gosta das bandas internacionais como em Loud Park não curte muito o som japonês. Então, o que é o Visual Kei e por que, pra vocês, não é metal? Porque metal é da hora. Só por isso. Tóquio, Japão. Mumbai, Índia. É como o céu, o mesmo para todo mundo. Ah, meu Deus, saca só isso. A gente tem que achar Global Metal aqui. A gente chegou em Mumbai, na Índia. E temos que achar Global Metal no meio dessas placas.
Eu tive uma ótima ideia de negócio. Que negócio? Se alguém usasse papel colorido, ia achar mais fácil. Até agora visitei países onde o metal é bem recebido. Mas isso ainda é novidade na Índia. E as grandes bandas de metal nunca tocaram aqui. Na escola eu sempre lia sobre a Índia nos meus livros de antropologia. É uma das culturas mais antigas e distintas do mundo. Mas vejo que está se modernizando. E que tem outras influências aqui além do metal. Os indianos adoram uma câmera. Souberam que estamos fazendo um filme aqui e se empolgaram. Eles querem ficar mais perto ainda. Tá decidido. Eu vou falar, tá na cara que essa é a casa de Bollywood. Bollywood, em suma, são filmes bem baratos, com muito ritmo, muita música e gente dançando. É uma das maiores indústrias indianas e a galera sempre costuma ouvir os remixes e música pop indiana e tudo que tiver passando na TV. É mais ou menos isso que eles veem. E o mais interessante é que não são só os jovens. Desde os vilarejos até a galera mais rica da Índia, todo mundo curte aqui a música de Bollywood. E é contagiante, é viciante, eles dançam pra caramba e tal, mas no final do dia não tem nenhum sentido. Não tem valor nenhum. É uma música comum, sem muitos atributos. Sabe, é pra aqueles que têm coração mole. Não me agrada muito, não. Eu quero ouvir uma música forte. Por isso eu gosto de metal. Os metaleiros de Mumbai disseram que o difícil é encontrar um lugar para apresentar os shows de metal. Ultimamente, eles têm feito num motel de praia no norte da cidade. Um lugar conhecido pelos casamentos hindus e pelos concertos pauleiras de metal. Metal na veia! O metal é especial, sabe? Tipo, cresci ouvindo Priest, Maiden, Sabbath, Dio, todas essas bandas. E sempre que coloco um CD do Priest, me sinto tipo... Às vezes eu quase me desabo em lágrimas, sabe? Quem ouve metal costuma gostar muito de música. Acho que eles se identificam com ela e isso te dá uma certa identidade também. E também reforça a ideia de que a gente não vai, sabe, engolir sapo, ou se conformar com nada, ou fazer o que a sociedade manda. Cada um pensa de um jeito, cada um vive de um jeito, sabe? A gente quer seguir o nosso próprio caminho. Ainda mais numa sociedade que te diz o que fazer, quem ser, onde trabalhar ou com quem deve se casar. Não é como nos Estados Unidos ou no Ocidente, onde você pode sair de casa depois que você completa 18 anos. Aqui as pessoas moram com os pais até, tipo, ficarem velhas mesmo. Aqui é assim, os nossos pais são os nossos deuses. O que eles dizem tem o poder de lei. Mas isso não quer dizer que eles estejam sempre certos. O que os seus pais falam quando vocês ouvem metal? O que é isso, moleque? Diminui um pouco, você não fica surdo ouvindo isso. Para de tocar essa porcaria, você já passou da idade. Vá se dedicar aos estudos, à sua carreira, você precisa casar logo. Por quê? E pra quê? Que negócio é esse que você tá ouvindo? Pelo amor de Deus, desliga isso agora mesmo.
Então, de um lado, tá rolando o show de metal de Mumbai, olhem ali. E do outro lado, temos um casamento indiano. Vamos dar uma olhada. A maioria aqui é religiosa, é muito ortodoxa. As pessoas não gostam de conhecer coisas novas e de mudar, sabe, de abrir a cabeça mesmo. E os metaleiros são pessoas avançadas, a maioria é engenheiro. Já se formaram em grandes faculdades, são todos intelectuais. Eles pensam e estão prontos para defender aquilo em que acreditam. Aqui rola muita discriminação e é diferente de outros lugares, é de raça, fé, religião, sexo ou como quiser chamar. Mas dentro do metal, eles estão abertos a pessoas de qualquer raça, religião, fé, tudo mais. Não tem classificação ou discriminação no metal, é tudo junto dentro de uma comunidade só. Nós, da banda, seguimos só uma religião que é a música. É assim, eu nasci como hindu. Mas os outros são cristãos, os outros são de religiões completamente diferentes, entende? E isso não nos impede de fazer música juntos, porque é universal. A música é uma linguagem única, é que nem o Deus lá em cima, entendeu? É um só pra todo mundo. Então dá pra ter um cara usando uma camiseta de Gandhi e um com a camiseta do Iron Maiden na mesma banda? Dá. O Gandhi está com a gente, Olha o Gandhi está nos nossos corações. E o Iron Maiden, Iron Maiden na veia. Foi uma honra pra gente. Esperamos que você tenha muito sucesso. Uhum. E é isso aí. Isso aqui é muito sagrado. É divino pra gente. Uhum. É um pedaço da Índia pra você. Obrigado. De nada. Muito obrigado. Uhum. Valeu. De nada. É pra eu usar? Coloca aí. Põe aí. As pessoas usam isso? Usam sim. Usa. E aí? Isso é Falou, black isso metal aí. indiano, bem aqui. Ficou legal. Visitar a Índia me fez perceber que meus livros de antropologia estavam desatualizados. Esse país passou por enormes mudanças, e meus novos amigos metaleiros indianos fazem parte dessa nova classe média. Para eles, o metal é uma forma de se conectar com a cultura mundial e se libertar das restrições que eles sofrem na sua sociedade. Mas a Índia não é o único país que sofreu grandes mudanças. Mumbai, Índia. Pequim, China. Eles querem expressar seus sentimentos obscuros. A China tem dado espaço para o Ocidente, mas o governo ainda exerce um forte controle sobre a música e a cultura que deixam entrar no país. Acho que nem vamos conseguir entrar com 300 quilos de equipamentos de filmagem e com nossos vistos de turista. Na China, vou ser chamado de SD. É uma luta conseguir vistos e coisas assim. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente vai falar? Que a gente tá de férias e que a gente veio passear em Pequim porque a gente estava aqui perto. Próximo, por favor. Olá. Passaporte. Obrigada. Valeu. Essa foi fácil. Ele te perguntou alguma coisa? Não, acho que a gente já entrou. Bem-vindo à China. Tô pedalando em Pequim, cara. Sei lá. Eu não sei se isso faz bem pra saúde. Pedalar faz bem, mas... a poluição tá me matando, pra ser sincero.
A China abriga 1/5 da população mundial e 90% das minhas camisetas de metal foram fabricadas aqui. Mesmo assim, como na Índia, nenhuma banda grande de metal já tocou aqui. Navegando pela internet, encontrei um lugar aqui que vende CDs de metal. A 666 Rock Shop no centro de Pequim. E aí, galera? Oi, como vão? tudo bem? Eu sou o Sam. Bem-vindo à China. Beleza? Sim. Antigamente, os jovens chineses apenas ouviam os professores, os pais e também aceitavam tudo o que era dito. Não tínhamos pensamentos próprios e nem liberdade de expressão. Através da música, a gente podia se expressar e fazer o que queríamos sem se importar com os outros. A geração mais antiga, a geração dos meus pais e avós, teve uma educação chinesa tradicional, onde as doutrinas confuciana e comunista se misturavam. Os pais chineses não sabem como lidar com um filho que quer ter um cabelo comprido, fazer uma tatuagem e tocar guitarra. A escola MIDI foi fundada em 93. Naquela época, a China deu espaço a muitos jovens que queriam aprender sobre a música moderna. Na escola, eles aprendem todos os gêneros, entre eles o metal, o blues, tem também o jazz e algumas improvisações. 1, 2, 3... Por 20 anos, a China se fechou totalmente para a cultura de fora. Quanto à música, o rock ocidental já existia há 50 anos e tivemos que aprender tudo em 10 anos. É uma prisão solitária de heavy metal. Em vários países, as grandes bandas fazem turnê, mas na China é muito diferente. Nenhuma banda grande de metal já tocou aqui. Então, como o metal chegou à China? 89% dos jovens chineses passaram a conhecer o metal ouvindo uma banda chamada Tang Dynasty. Foi a primeira banda de metal da China e uma banda muito boa, por sinal. É incrível. Eu não acredito. Eu não acredito que eu tô aqui. É surreal, sério. Eu sou Kaiser e nasci ao norte de Nova York. E quando eu tinha 12 anos, acho que comprei meu primeiro álbum do Kiss. E só quando mudei para a China pela primeira vez, em 88, que eu comecei a tocar para uma banda de metal. A banda chamava Tang Dynasty. A verdadeira história de como vim pra cá e comecei a tocar rock começa com um ampli Roland 60 e uma guitarra. E vim aqui certo de que encontraria uns metaleiros. E quando cheguei aqui, a primeira pessoa que encontrei foi um cara chamado Ding Wu. Ding Wu manda muito bem no blues. Ele é como o Bending Strings, tocava muito rápido, mas não tinha um bom overdrive. Ele não sabia bem, quer dizer, ele não tinha pedais de efeito ou coisas assim. Então as lições começaram. Onde eu fiz meu Jack Black em escola de rock, as histórias do rock, as árvores genealógicas. E eu disse, Ding-Wu, você é um metaleiro? Tipo, está na cara que você é um metaleiro. É claro que você devia ser uma droga de um metaleiro. Ele consegue cantar igual a um banshee. E ele tem esse carisma todo, uma presença de palco maravilhosa. E então eu sabia, cara, vamos fazer a maior banda que a China já viu em todos os tempos.
Com o fenômeno do Tang Dynasty, a gente foi muito bem e lotamos estádios e tal, mas a maioria das pessoas que vinha não era fã de metal, estava apenas interessada nesse fenômeno, achava que era, sabe, curioso. Quando estávamos na turnê, as pessoas apenas sentavam lá, meio de boca aberta, sem saber que droga nós éramos. Sabe, e eu escutava as pessoas gritando: "E aí, cara, me fala uma coisa, esse cabelo é de verdade mesmo?" O metal funciona para os chineses. Essa coisa surge de nossa cabeça naturalmente e é muito legal. Sabe, e também lembra os guerreiros da antiguidade. Às vezes eles amarravam o cabelo desse jeito, mas é um cabelo muito bonito, é um cabelo comprido. E isso também ajuda, com certeza. Sabe, cabelo comprido significa um tipo de poder marcial. A maioria dos chineses descobriu o metal pelo Tang Dynasty. Mas como descobriram o metal ocidental? Antes de, digamos, 1994, quase toda a música que vinha para a China, que era parecida com metal, era de estudantes ou filhos de diplomatas, ou filhos de, por exemplo, organizações multinacionais que faziam fitas ou cópias, ou os ripava ou algo assim. E aquilo vazava. O que realmente mudou as coisas por aqui foi o que chamamos de queima de CDs de catálogo. Quando um artista é removido do repertório de uma gravadora, para economizar nos impostos, eles destroem o material. Mas eles não chegam a destruir, eles chamam a transportadora do Tony Fazzuti, que vem e leva eles direto para o porto e manda direto para a China. Você poderia achar milhares desses CDs de qualquer gênero. Jazz, blues, música clássica, metal, tudo mesmo. E de repente, tudo isso estava disponível, barato, muito barato para os chineses. A grande maioria era uma porcaria, há uma boa razão para esses artistas serem tirados do catálogo. Mas no meio sempre tinha coisas muito boas lá. O heavy metal percorreu um longo percurso na China, desde o Tang Dynasty e a venda ilegal de CDs de metal. Em Pequim descobri um cenário musical underground em crescimento. Um cenário que produz o metal mais pesado e extremo que já tinha ouvido durante a minha viagem. Em frente. Meu nome é Nong Yonk. Tenho 34 anos de idade. Eu tenho interesse por música desde a infância, mas por metal especificamente desde 1998. Eu não sabia que a música podia ser tocada daquele jeito, então eu organizei uma banda e comecei a tocar metal. Naquela época eu fazia parte da primeira onda de pessoas tocando música nesse estilo. Eu tenho um certo tipo de sentimento, ele é bastante específico. O que quer que eu enfrente na vida, eu sempre me sinto para baixo. E como expressar esses sentimentos obscuros? Para mim, é através do metal. O mais importante do metal é que dá aos jovens uma chance de expressar suas emoções de uma forma muito direta e simples. Eles querem expressar o próprio ódio e emoções. Eu cresci durante o fim da Revolução Cultural Chinesa. Na minha infância, se os jovens se odiassem, se juntariam no portão da escola e teriam essas lutas brutais. Então, acredito que o metal ajudou o governo chinês a resolver alguns problemas parciais, porque os jovens podem expressar ódio e emoções através do metal. A música dos metaleiros chineses reflete a política injusta e a corrupção do governo. Também reflete o baixo padrão de vida, a pobreza e a injustiça.
Eu acho que estamos entrando no momento em que a China está se encontrando. Pode ser algo que se torne diretamente moderno e distinto e também memorável. Esse é um movimento que eu quero fazer parte. Então já passei pelos 2 dos países mais populosos do mundo, Índia e China, onde nenhuma banda metaleira grande fez turnê. Jakarta, Indonésia. E ainda assim, no meio do Oceano Pacífico, uma nação empobrecida com a maior população muçulmana do mundo teve os maiores shows de metal, mesmo durante uma ditadura opressiva. É como uma demonstração em massa. Agora temos a 4ª ou a 5ª maior população no mundo, com quase 300 milhões de pessoas vivendo na Indonésia. O desemprego aqui é espantoso, o desemprego é horrível. Oficialmente são apenas 10 ou 11%, mas na verdade deve ser uns 40%. Sim. Você sabe, isso é muita gente, é um país muito grande. Você poderia estar na corporação mais elegante, mais alta, sabe, e bem perto, ter barracos na rua. Eu quero dizer, as pessoas literalmente moram na sarjeta. E é irônico ver tantas pessoas pobres em um país que tem uma montanha cheia de diamantes, um mar de ouro. É irônico, não é? Essa é a Indonésia. Hello, Indonesia! Non-conformity in my inner self! Surabaya, Indonésia, 11 de julho de 1992. Eu acho que existe uma conexão com o Brasil, de onde eu venho, porque tem a ver com o terceiro mundo. Essa é a letra deles, quando eu tô cantando sobre o meu interior, sobre crescer nessas ruas horríveis. Os fãs indonésios, lendo algumas dessas letras, eles se sentem conectados. Sepultura vem de um país de terceiro mundo e a Indonésia, com a pobreza, a injustiça, em todo lugar pessoas passando fome, sabe? A corrupção, sobre a qual eles cantam também em suas letras. Sabe, é um resumo de tudo o que aconteceu nesse país todos esses anos. Na metade do show, os caras enlouqueceram. O lugar tava um caos, cara. Era um inferno na frente do palco. Alguns minutos depois, eles pararam o show e eles tinham essas varas de bambu e eles estavam, tipo, batendo na galera da primeira fila. E eles fizeram 20 mil pessoas sentarem no chão sem fazer um som. Sabe, eu nunca vi nada assim na minha vida. Foi... nenhum de nós, cara. A gente pensou, meu Deus... É muito parecido com os jovens do Brasil ou com a rebelião no leste europeu. Malucos muito revoltados, mesmo com isso, com o jeito que a vida é, como eles tiveram que, sabe, crescer naquele lugar e provavelmente vão morrer ali. Então, o que você pode fazer, sabe? Aí entra o metal.
Jakarta, Indonésia, 10 de abril de 1993. As pessoas estavam vindo de todos os lugares, das cidades próximas, de Surabaya até de Bali, todos aqui da ilha. As pessoas vinham só pra ver o Metallica. Tive que vender os sapatos do meu pai pra comprar o ingresso. Então, é claro, eu tava lá. Meu pai ficou bravo comigo. Eu me lembro de dirigir até o show. Tinha muita gente do lado de fora e o estádio ficava numa região nobre de Jakarta, onde muitos políticos e também famílias ricas viviam. Então havia milhares de jovens e um monte de adolescentes. Sabe, e o Metallica estava do outro lado do estádio e estávamos tocando e um monte de pessoas não conseguia entrar. E então, é claro, virou uma bagunça lá dentro. Nós estávamos no palco tocando, fazendo nosso show e você podia ver o fogo, a fumaça, as sirenes e um monte de coisa. E foi aquilo que acabou com o lugar, com certeza. O exército nos perseguiu e eu comecei a gritar: Senhor, eu tenho ingressos, eu só quero entrar no estádio. E nós não conseguimos entrar e ele estava encarando a gente. Vocês de camisa preta, vocês são um bando de comunistas. Então começou a bater em todo mundo e a gente começou a correr. E eu levei uma na cabeça também, mesmo com o ingresso. Eles bateram em todos, independente de você ter ou não o ingresso. Eles batiam em todo mundo. Depois do show do Metallica, eles baniram todos os shows de metal. Baniram todos os shows de rock. Dos artistas internacionais, claro. Porque achavam que era uma má influência para os jovens indonésios. Porque é uma demonstração de massas. É uma demonstração de massas como o que tivemos em 1998. Na Revolução, quando Suharto saiu do movimento estudantil. Depois da renúncia de Suharto, houve um tipo de libertação de toda a energia que, durante a era Suharto, você não podia expressar. Então, em todos os lugares, as pessoas de repente se libertaram disso tudo, da opressão. Sabe, 32 anos não é pouco tempo. Então eles sentiam que podiam fazer qualquer coisa. Não muito tempo depois da renúncia de Suharto, tivemos um movimento político underground aqui. Vamos abrir essa roda aí, galera! Vamos pular! Em Jakarta, a maioria das bandas de metal canta sobre problemas políticos e sociais, algo que eu associo mais ao punk rock do que ao metal. Mas a banda mais popular da Indonésia, Tengku Korek, começou a incorporar mais ideias controversas. O que está tentando dizer com a música de Tengku Korek? Basicamente, com a nossa música, nós falamos da nossa diferença com os países capitalistas. Como sempre jogam os países de terceiro mundo para escanteio. Como você sabe, a maioria dos indonésios é de muçulmanos. E por causa disso, eles dizem que somos um país de terroristas e não concordamos com isso. Não concordamos e
não respeitamos esse tipo de declaração. A maioria das músicas tem um apelo político ou social muito forte, mas há uma música chamada Destruindo o Sionismo. O que queriam passar ali? Sionismo é um sistema feito pelos judeus. Esses judeus têm esse sistema que não é bom, porque eles têm, como posso dizer isso, esse objetivo de destruir o Islã. Você entende isso? O sionismo deve ser destruído. Não devia existir mais. Se necessário, Israel deveria ser eliminado do mapa. As pessoas ouvem essa música e veem a sua jaqueta com uma suástica retalhada. Acha que podem ver alguma contradição aí? Não tem contradição nenhuma. Não somos contra os judeus. Somos apenas contra o sistema deles. Os políticos de direita e os líderes religiosos tentam ensinar povo da Indonésia. Vocês devem viver dentro do Islã. Eu nasci dentro do Islã, mas não acredito mais nessa religião, porque para mim, religião é individual. Só existe entre você e Deus. O islamismo ensina a paz. Todas as religiões ensinam a paz. Elas não ensinam a fazer inimigos ou a fazer guerra. São as pessoas que tentam impor sua própria vontade aos outros. E não são boas pessoas. Não importa qual religião, pode ser muçulmano, cristão ou o que for, não são boas pessoas, na minha opinião. Legal. Tá melhor. Vai ficar assim? É isso aí. Tô pronto. Tá aqui. Agora é só ir lá e lavar o seu também. No mesmo lugar? Se você quiser. Eu estou em uma sinagoga na Indonésia e está no fim do Ramadã. Então é sexta, um grande dia de oração. Vamos com o meu novo amigo, Rudy. É o primeiro banho de pé que tomo em muito tempo. Eu acho que os muçulmanos, eles deviam ser mais como eu ou como as outras pessoas que você vê. Pessoas comuns. Eles rezam, trabalham como eu. É normal. Só que são muçulmanos. Metal é pra sempre, pra toda a vida. Faça amigos, ouça a música, sinta a vibração, é só pela vida. Mas a religião é a minha relação particular com Deus. Jakarta, Indonésia. Jerusalém, Israel. Tenho mais medo dos vivos. O metal nunca teve medo da controvérsia. Sempre se rebelou contra a autoridade e se impôs contra uma religião abusiva. Mas como foi lembrado na Indonésia, em casos raros pode ser a voz do ódio. Bem, se existe um lugar que já lidou bastante com o ódio, é Israel. Então estou curioso em saber como isso afetou o metal criado aqui. Acho que o motivo de qualquer lugar, principalmente de Jerusalém, da cultura do lugar, da terra, é tudo complicado aqui. Por um lado, é muito antigo e pelo outro, há muita diversidade. Temos um cemitério judeu aqui, uma igreja ali e uma sinagoga lá. Jerusalém toda é assim.
É uma harmonia de cores, corações. Todos estiveram aqui. Abraão, Jesus, Maomé. Acho importante que o artista reflita sobre o seu lugar, a sua cultura. O fato de vivermos em um dos lugares mais controversos da Terra e também um dos lugares mais hostis da Terra faz toda a diferença. O efeito da violência em toda parte e a nossa batalha. E provavelmente é por isso que podemos ser mais pesados que outras bandas do mundo. Quando eu entrei no black metal, eu ouvi algumas bandas norueguesas de metal. E eu adorei muito elas e realmente me conectei porque cantavam sobre histórias que eram contadas às suas mães por gerações e gerações, mas então começamos a ver com os nossos próprios olhos o que eles estavam escrevendo em seus livros, porque vivemos essa realidade. Se você testemunha algo e pode escrever uma música, sua música será mais verdadeira do que a de alguém que leu em uma aula de história. Porque vivemos num país onde a insanidade se aproximou da realidade. Olha só, aqui em Jerusalém, aqui em Kotel e em toda a região, as 3 maiores religiões, o Islã, o judaísmo e o cristianismo, são as responsáveis por essas guerras. Sempre. Os judeus matavam os cristãos matavam os muçulmanos matavam os judeus e o ciclo se repete. Em Israel, você vai para o exército aos 18 anos e isso me levou a tocar músicas pesadas. Porque quando saí da escola, deveria ir para o exército, mas dane-se isso, não vou fazer parte disso ou ser mais um. Eu quero fazer outra coisa, quero tocar em uma banda e quero viajar pelo mundo e conhecer pessoas que gostem das mesmas coisas que eu. Se não fizermos a nossa parte no exército, o nosso país vai ser destruído. E não que eu goste disso, mas se não seguirmos em frente, nós podemos ser engolidos. É isso, você tem que fazer isso e pronto. No começo, Salem era vista como oculta. Por isso o nome, sabe? Salem, bruxas. Mas aí você percebe que a realidade é muito mais assustadora do que qualquer demônio da Mesopotâmia. Eu tenho mais medo de andar na rua e um cara me explodir só porque ele me odeia. Mas eu não tenho medo de andar na rua e ser atacado por demônios ou então por algum tipo de Hellraiser. Não me assusta, assisto aos filmes e acho engraçado, e eu gosto. Eu tenho mais medo dos vivos e de seus atos. Alguém do parlamento israelita ficou bravo com Salem porque fizemos cover de uma música relacionada ao Holocausto. E ele disse: o Holocausto é sagrado. Não pode fazer metal com ele, não pode falar disso em bares, onde as pessoas vão fazer bate-cabeça, ou se abraçar, ou dançar. Sabe, o Holocausto é sagrado. Aí o outro cara do parlamento disse: espera aí. É o melhor veículo para a nova geração aprender sobre o Holocausto. Uma música que sempre foi controversa é Angel of Death, do Slayer. Como se sente sobre uma música, sabe, Auschwitz? O significado da dor. O modo como quero morrer. Morrer. Como se sente com isso? Bom, eu não sei se o Slayer quis dizer... Eu não sei se a intenção era atingir
os judeus, quando cantaram isso. Não acho que seja uma banda nazista. Eu acho que aquela música é provavelmente a música mais controversa da história do metal. E eu não vou mentir, ela também perturbou a mim. Porque o meu pai estava no Holocausto. Mas, sabe, eu não vejo isso de um modo negativo. Eu coloco no meu som, eu toco como DJ, então eu não levo pro lado pessoal. Eu vejo que o Slayer em Angel of Death era contra o Holocausto. Se fosse a favor, ele negaria? Não contaria uma história de 4 minutos sobre isso. Então acha que Angel of Death é tipo... É um monumento. É contra porque expõe os horrores disso e esse tipo de coisa? É um monumento de horrores que não deveriam ser repetidos. Apesar de Slayer não ser uma banda nazista, há algumas bandas que espalham ideias nazistas por aí. Varg Vikernes, também conhecida por Count Grishnak, foi presa por queimar uma igreja e cometer assassinato na Noruega, e é conhecida por suas ideias racistas e fascistas. Me surpreendi em descobrir que também há uma conexão israelita na história. Foi em 90. Salem queria lançar uma demo ao vivo chamada Millions Slaughtered. Ainda usavam fitas e o black metal na Noruega havia começado. Foi como Grishnak nos ouviu. A música título, Millions Slaughtered, fala sobre o Holocausto. Então eu acho que quem quer que fosse nos escreveu dizendo que a música era maravilhosa, mas a letra era estúpida. É uma pena Hitler não ter acabado o trabalho que começou. E foi pouco antes da Guerra do Golfo. Que Saddam acabe com vocês. E... não foram só letras que foram escritas e deixadas para trás. É parte de nós. Então, logicamente, nós estávamos bravos. Então, respondemos muito bravos, usando palavrões que eu não sei se quer que eu repita aqui. Bom, e alguns meses depois, a polícia foi à casa do vocalista e... Quem te odeia na Noruega? Nós acabamos de receber uma bomba na correspondência. Qualquer lugar que vamos tocar, todos só sabem das coisas ruins, guerras e coisas assim. E tentamos mostrar algumas coisas boas de Israel. Quando tocamos na Turquia, foi uma coisa bastante incrível. Eles cantaram junto e fizeram assim com as mãos. Isso é o que os muçulmanos fazem quando rezam. É como se estivessem segurando o Corão. É maravilhoso, são metaleiros. Em todas essas guerras entre religiões, esse massacre em nome de Deus é uma grande confusão. Nós acreditamos no mesmo Deus e podemos parar todo esse derramamento de sangue, confusão e guerra. Se a gente cantar sobre a obscuridade, não ajudamos em nada. Tem muita obscuridade no mundo. Por isso devíamos falar sobre a luz.
De todos os metaleiros que me escreveram de várias partes do mundo, quem mais me surpreendeu foram os iranianos. Mas devido ao crescimento de tensão na área, meu visto foi negado e não pude ir ao país. Em vez disso, vamos nos encontrar com os iranianos em Dubai. Dubai, Emirados Árabes. Onde metaleiros da região estão se reunindo para o Desert Rock, o único festival de metal do Oriente Médio. Eles o consideram antimoralista. Meu nome é Armin, tenho 28 anos, fiz 29 há 2 dias. Bom, eu sou um engenheiro, na verdade um engenheiro mecânico. É o que eu faço da vida, mas o metal esteve comigo desde a minha adolescência. Eu adoro o metal. Pode me falar de algumas restrições que foram feitas ao acesso ao metal no Irã? CDs não podem ser vendidos. Essa é a maior restrição. A música não vai pra frente. Não pode vender camisetas de metal. Antes disso, até jeans eram proibidos. Cabelos compridos. Eu fui parado pela polícia por ter cabelo comprido. Me levaram à delegacia e disseram: Ei, por que é que você tá usando um cabelo comprido assim? Você é adorador do Satã ou faz parte daquelas bandas de metal, sabe? Eu fui pego pela polícia religiosa por usar uma camiseta do Slayer e ter cabelo comprido. Havia acabado de voltar de um show do Slayer na Turquia e eu não me lembrava. Eu quase esqueci como as coisas são restritas aqui. Sei de alguns amigos que foram presos, tiveram suas cabeças raspadas, foram agredidos, porque as autoridades pensavam que eram satanistas e não eram. Só eram metaleiros. Eles consideram antimoralista. E também dizem que está trazendo muita agitação, que não é bom para a música num contexto islâmico. SBS Teherã, Irã, 2004. Houve alguns shows limitados. Há 2 ou 3 anos, houve um show de uma banda chamada SDS. Estavam fazendo cover de Morbid Angel e Slayer. Mas não era permitido vocal. Disseram que vocais eram muito fortes e agressivos. E tínhamos que nos sentar. Depois cancelaram todos os shows. No sistema em que vivemos agora, não podemos tocar música ocidental, não só metal. Então, a comunidade iraniana metaleira está crescendo muito isolada do que acontece no resto do mundo. Um conhecido nos mandou uma foto. Ele foi ao Irã visitar a família e tirou uma foto. Slayer, de um muro pichado no Irã. E eles ficaram bem do lado da pichação para provar que estiveram lá e que isso estava lá e que estavam no Irã. Era inacreditável. Eu olhei aquilo e fiquei pensando: uau, Slayer, num país muçulmano, sabe? É quase uma sentença de morte. Encontramos Tom no Japão e ele falou de uma foto de um muro pichado com o logo do Slayer. Nossa, nós temos muitas dessas. Já viu alguma coisa assim em seu país? Eu fiz algo assim em meu país, tá ligado? No Oriente Médio, o governo conservador e as autoridades religiosas censuram repetidamente o metal. Mas a cidade de Dubai parece totalmente aberta à cultura ocidental. E é a cidade que mais cresce turisticamente no mundo. Então vou falar com metaleiros nascidos e criados aqui, para saber o que pensam do metal nessas regiões.
Meu nome na tradição árabe é Omar Abdulaziz Mohamed Khan Abdullah. Nossa carteira de motorista é desse tamanho. Basicamente, isso é chamado Kandura, ou como chamamos, Dishidash, certo? E isso é um hatra. Não é um traje da Ku Klux Klan. Basicamente serve para refletir os raios do sol, porque é muito quente aqui e é muito desconfortável. Eles vêm em cores diferentes, é muito confortável e tem uma boa ventilação. Boa para tocar metal também. Na verdade, mantém a ventilação. Na escola eu toquei Purple Rain no palco com um desses preto e uma bandana. O metal geralmente vem do Ocidente. De certa maneira faz parte do processo de globalização. Qual a sua opinião a respeito do metal e de sua expansão pelo mundo? Você fala de globalização e eu sei de várias ideias muito antigas mesmo do Oriente que foram para o Ocidente na Idade Média. Eu acho que é um ciclo, é tudo um ciclo. Um cara descobre uma coisa legal, tá, pode trazer. A harpa é um excelente instrumento, ok, vamos usar na minha música. Indianos usam a cítara, legal, vamos usar. Não acho uma má ideia quando acontece naturalmente. Sim. Se formos falar do FMI, do Banco Mundial, é outra história. O advento da internet foi o que impulsionou a era da globalização, porque é fácil para todo mundo buscar a informação. Eu não acho que alguém se beneficie mais com download de MP3 do que nós. Nós descobrimos novas bandas pela internet, baixamos as músicas e se não fosse assim, não teríamos acesso nenhum a essas bandas. Peço desculpas às bandas, mas tivemos que fazer isso, era o único jeito de descobri-los. Então, Lars, para muitos fãs que conheci na viagem, o único jeito de conseguir sua música é baixando da internet. O que você acha disso? Bom, eu acho ótimo, ótimo mesmo. Claro que é uma maneira de compartilhar nosso material. Eu acho ótimo. Nós fomos, como eu posso dizer, nós fomos esculachados um tempo atrás com essa história de internet, mas agora é diferente. Nós estamos em paz com isso e usamos como todo mundo usa. A internet faz uma coisa boa, que é misturar todas as coisas e tornar tudo acessível, global e visível. É ótimo. Hoje em dia, o importante é eles terem acesso à música. Só isso. Agora você pode baixar músicas, ter acesso a tudo. É fácil para todo mundo do Oriente Médio ouvir metal. Isso vai crescer. O metal vai crescer muito. Este é o Desert Rock Festival. É como a reunião das culturas do Oriente Médio. Gente do Líbano, Kuwait, Bahrein, Oman, Doha, Arábia Saudita. Tem pessoas de todos os países do Oriente Médio aqui. E todo mundo vem curtir esse som aqui. É muito legal. Já estava bem mais que na hora. The line, you remember my name. Anytime we're backwards, that's reality. Come on! O meu primeiro show foi um dia depois do meu aniversário. Foi a melhor festa de aniversário que podia ter. Quando você passa por momentos difíceis em países menos assustadores, é um alívio para você. Você coloca toda a sua ambição, todo o pensamento e sonhos ali. Você quer falar e não tem meios para conseguir fazer isso aí. Encontramos isso no metal. Ele fala por nós, sobre os nossos problemas, nossa guerra, nossa agressão, nossa opressão. Nos dá a chance de libertar toda essa energia reprimida de uma maneira positiva. Então não precisamos fazê-la da maneira negativa. É uma oportunidade de estar junto e aproveitar o tempo livre de coisas políticas. Então tem algo mais importante nisso.
É essencial. É essencial. As histórias que escutei dos fãs me fizeram perceber o que esses metaleiros arriscam nessa parte do mundo. Para alguns desses fãs, Desert Rock é o único lugar onde eles podem demonstrar a paixão pelo heavy metal. E não é nada comparado com o que eu tive que lidar como metaleiro no Canadá. Então eu viajei mais de 40 mil quilômetros, desde o festival Wacken, na Alemanha. Mas tem mais uma parada que tenho que fazer. Vou voltar para a Índia, na cidade de Bangalore, onde algo histórico está prestes a acontecer. Minha banda favorita de todos os tempos, Iron Maiden, vai fazer o primeiro grande show de heavy metal da história do país. E com 30 mil metaleiros fazendo fila nos portões, esse é um show que eu tenho que ver. Este é o maior show que a Índia já teve. Vai ser um caos. vão ouvir os gritos mais barulhentos do mundo, porque nós não vemos shows assim. Então são 20 anos dessa energia que vai ser liberada. Quando o Bruce entrar no palco, eu vou explodir. Meus olhos vão saltar, sabe? Te surpreende a sua música se conectar tão profundamente com tantas pessoas tão diferentes? Deveria sim, mas depois de tantos anos viajando o mundo, garotos são garotos. Não importa a sua cultura. Há um número de garotos em todas as culturas que tem vontade de gritar assim. E só fornecemos uma trilha sonora para eles. Someone's always there. Ao lado da nova geração dos metaleiros da Índia, eu sinto a empolgação no ar. Parece que tenho 13 anos de novo e estou no meu primeiro grande show de metal. Eu percebi nessa jornada que, embora o heavy metal faça parte do processo de globalização, algo único está acontecendo. O metal conecta as pessoas, não importa a cultura, política ou a religião. E essas pessoas não estão só absorvendo o metal do Ocidente. Elas a transformam, criando uma válvula de escape que não encontram em suas culturas. Uma voz que expressa seu descontentamento com o caos em uma sociedade que está em constante mudança. E para os metaleiros de todo o globo, metal é mais que música, mais que uma identidade.
metal é liberdade. E juntos, somos hoje uma tribo global.